Acha aí Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler do verso 8 ao 13. Louvo a Deus pela rica oportunidade de uma vez mais poder falar do amor de Jesus, poder pregar a sua palavra neste altar. Uma casa onde tem homens e mulheres que são usados por Deus poderosamente através da palavra. E eu aqui, com a graça e a misericórdia de Deus, tendo essa oportunidade também de poder verbalizar esta palavra com os irmãos. Eu peço a sua atenção e eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco nesta noite. Gênesis capítulo 22, versículo 8 ao 13. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou o altar em cima da lenha. Versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Versículo 12. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Versículo 13 para encerrar. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem cuidado de sua igreja. Eu te apresento, Senhor, a vida dos meus irmãos que chegaram aqui. Já louvamos, Senhor, e agora nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Usa a minha vida, Senhor, como um instrumento, com misericórdia, com graça. Fala aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que queremos ouvir, que o nosso ego quer ouvir, que a nossa soberba quer ouvir, mas aquilo que a nossa alma necessita ouvir, aquilo que como servos precisamos ouvir da Tua palavra, Senhor Jesus. Então fala com a Tua igreja e que o Teu nome venha a ser glorificado nesta noite de domingo. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço, e toda a igreja que concorda diz: aplauda o nome do Senhor. Meus irmãos, todos conhecem Abraão, esse personagem, que é um dos principais personagens da Bíblia. Até mesmo alguém que não frequenta a igreja ou não tem muito conhecimento bíblico, ele sabe quem foi Abraão. Abraão, ele é um personagem muito importante, não só no cristianismo, mas pelo judaísmo e pelo islamismo também. Ele é um personagem muito importante. E Abraão, ele é conhecido como o patriarca do povo hebreu, e é considerado um dos principais homens, principais personagens das Sagradas Escrituras. No capítulo 12, quando se inicia ali a chamada de Abraão, capítulo 12 é a chamada de Abraão, ele recebe promessas. Eu queria ler essas promessas com você. Coloca para mim aí, Gabriel, por favor. Capítulo 12, versículo 1. No capítulo 12, Abraão, ele é chamado por Deus. E até então, Abraão, ele cresce, ele nasce, ele faz parte de uma terra onde ele cresce vendo deuses, ídolos. E agora ele ouve um Deus que ele não vê, mas ele ouve. Ele cresce vendo deuses que ele não ouve, mas agora ele ouve um Deus que ele não está vendo. E é nesse Deus, e é nessas promessas que Abraão vai crer. Aqui no versículo 1, Deus diz para ele: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 3: abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí partiu Abraão, crendo nesta promessa, de um Deus que ele nunca viu, mas ele crê nesse Deus. Ele não sabe para onde vai, porque Deus não está dando um destino. Não é como o Waze, o Maps, que você abre e coloca lá um destino, e você sabe todo o trajeto até chegar naquele destino. Ele só apenas confia, ele só apenas crê nesse Deus e nas suas promessas, e parte em direção da onde Deus o mostraria. No capítulo 13, ele desce ao Egito, ele quase perde a sua família. No capítulo 14, ele vai enfrentar 4 reis, que derrotaram 5 reis, para resgatar o seu sobrinho Ló. Quando chega no capítulo 15, Abraão ali talvez desmotivado, entristecido, pois já haviam se passado quase 10 anos até então, da promessa que Deus havia feito para ele, e ele se questiona dizendo que ele ainda não tem filhos. Ele até mesmo vai dizer que o seu herdeiro será um filho do seu servo Damasceno. Só que Deus ali uma vez mais reafirma as promessas na vida de Abraão. No versículo 1 do capítulo 15, Deus encorajando Abraão, motivando Abraão, dizendo: olha, eu sou o teu escudo, não temas, eu sou o teu grandíssimo galardão. O que é que Deus estava dizendo para Abraão? Abraão, eu sou o Deus que te guarda, eu sou o Deus que te protege, eu sou o escudo, porque eu sou o Deus que vai na tua frente. Eu sou o teu galardão, porque a tua recompensa não vem de homens, a tua recompensa vem do Senhor. No capítulo 15 também, ele é justificado pela fé. Quando chega no capítulo 17, então, o nome que era Abrão, agora é mudado para Abraão, dando a ênfase agora da ideia de exaltação, significando pai de muitos, ou pai de multidões. Aí nós vamos ver no capítulo 21, a tão promessa sonhada e esperada acontece. Isaac nasce. Isaac nasceu. O filho da promessa nasce. Após 25 anos se cumpre a promessa na vida de Abraão e de Sara. Isaac nasceu. E algo me chama a atenção, porque no capítulo 21, quando Isaac nasce, após um tempo depois, o menino ele vai crescer, e em um determinado momento, Sara vai ver Ismael, filho de Agar, com Abraão, caçoando de Isaac. Então Sara manda, olha, manda cascar fora, falando o nosso português aqui paraense. Manda rasgar, manda ir embora. Ela não gosta de como Ismael trata Isaac, pois ela tem Isaac como seu xodó. E toda mãe ela tem esse senso de domínio próprio do filho mais que o pai, né? Então Sara manda Abraão mandar embora Agar e Ismael dali. Quando chega no capítulo 22, algo me intriga. Imagina só você, alguém que está conhecendo a Bíblia agora e começa lendo Gênesis. Quando lê o capítulo 12 e vê a chamada de Abraão, vê Deus chamando Abraão e tudo que vai acontecendo, tudo que vai sendo realizado, todas as provações, todos os testes na vida de Abraão, o nome sendo mudado, e agora a tão promessa sonhada acontece na vida dele. Mas quando chega no capítulo 22, no versículo 1, Deus coloca Abraão à prova. E uma das maiores provas de Abraão, Deus chega assim e diz assim para ele, coloca o versículo 1. Depois dessas coisas, pois deu Abraão a prova, ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Versículo 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. Olha só as ênfases que Deus dá aqui. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Ou seja, não é para deixar dúvidas. Tu sabe quem eu estou pedindo. A quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aí imagina só o leitor, chega no capítulo 22, não entendi. O filho nasce, o filho da promessa, e agora Deus está mandando ele matar o menino? E Deus coloca aqui, Abraão, a prova. Agora entenda algo, antes de nós entrarmos no texto. Moisés está escrevendo,
o Gênesis. Moisés, escrevendo, sabe que é um teste. O leitor, eu e você, sabe que é um teste. Só que Abraão não sabe que ele está passando por um teste. E ele está escrevendo aqui, os primeiros leitores disso aqui são o povo que está entrando em Canaã. E entenda algo, Deus está colocando Abraão à prova aqui, e não é para tentá-lo, e não é para destruí-lo, mas Deus está colocando Abraão à prova, para que Abraão viesse ser exemplo, para demonstrar aos olhos do mundo e aos posteiros. Ou seja, não era para destruí-lo, não era para matá-lo, não era para tentá-lo, mas era para edificá-lo, e edificar a vida daqueles que iam ler, e edificar a vida de vocês que estão lendo agora. Ou seja, o teste na vida de Abraão era exemplo para os posteiros, para aqueles que iam ler lá na frente, para nós que hoje estamos lendo esta palavra. E o pedido de Deus sem fé pode parecer loucura, sem lógica. E Abraão teve que confiar sem questionar e sem procurar explicações. Olha só, meu irmão, eu fico pensando como deve ter sido na mente de Abraão, porque é filho dele, e ele está recebendo um pedido de Deus que não é muito fácil de se fazer. Só que Abraão, ele teve que crer no Senhor sem questionar, sem procurar explicações. Agora, irmão, eu admito para vocês, não sei você, mas se Deus me pede isso, eu ia começar a fazer os porquês, eu ia querer explicação. Mas o que me chama a atenção é que Abraão não questiona, não pede explicações, não fala o porquê. E algumas coisas que Abraão teve que enfrentar na sua mente, grandes desafios que Abraão teve que enfrentar na sua mente e no seu psicológico. E uma delas é que Isaque era o filho da promessa. Coloca capítulo 21, versículo 12. Isaque era o filho da promessa. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atente a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Primeira coisa que deve ter intrigado a mente de Abraão: Isaque era o filho da promessa, irmão Marcos. Ele poderia se questionar com Deus: mas Senhor, o Senhor não havia dito anteriormente que ele era o filho da promessa e que de Isaque seria chamada a minha descendência? Como é que o Senhor agora está mandando eu matá-lo? Segunda coisa, a ordem de Deus parece contrária à lei antecedente de Deus. Coloca Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. Outra coisa que poderia ter intrigado Abraão, a fazê-lo se questionar: certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Segunda coisa, Abraão poderia se questionar: mas Senhor, o que o Senhor está me pedindo é contrário à sua lei. O que o Senhor está me propondo aqui vai ao contrário à sua palavra. Abraão poderia se questionar. Terceira coisa que Abraão poderia se questionar: como é que ele ia olhar para Sara novamente, sendo que Isaque também pertencia a Sara, era filho de Sara. Imagina só. E eu acho interessante isso aqui, porque lendo os comentaristas, os estudiosos, e quase todos vão comentar e concordar dizendo que talvez Abraão não tivesse dito para Sara o pedido de Deus. Porque imagina só você, no capítulo 21, quando ela viu Ismael caçoando de Isaque, ela mandou os dois: olha, imagina se Abraão chega lá: olha, Deus mandou eu colocar o teu filhinho, o teu bebezinho, sacrificar ele como holocausto. Irmão, quem ia morrer não era Isaque não, quem morrer é Abraão. É só um pensamento, tá? Mas já pensou? Se ele fala para ela quem morria era Abraão, não era Isaque.
Porque se Ismael, caçoando do menino, ela mandou, olha, a mãe e o menino cascarem para o deserto. Então Abraão tinha aqui motivos para se questionar, para curar explicações. Só que Abraão, ele crê em Deus e ele obedece sem tardança. Por quê? Porque ele sabe que a loucura de Deus é sabedoria que ainda não foi revelada. Ele crê, oh meu Deus, irmão, eu estou trazendo isso aqui para você, só para você entender quem é Abraão. Porque ele foi considerado um homem de fé, pai de multidões, exemplo de fé. Como homem, ele teve seus erros, teve. Mas quando ele foi colocado à prova, a testes, ele foi considerado como um homem de fé, porque ele creu em Deus acima de todas as coisas. E isso reflete em nossas vidas e nos faz refletir. Por quê? Porque às vezes estamos passando no teste, estamos passando na provação, e não vem com essa que crente não passa por teste, que crente não passa por provação, porque isso não é verdade. Crente entra em prova e sai de prova, crente entra em prova e sai de prova, e assim Deus vai dando vitória até o dia que Ele voltar. E às vezes nós se questionamos. Aí está acontecendo algo, aí já começa, mas por que eu estou indo para a igreja? Mas por que eu estou indo lá na escola bíblica, eu estou aprendendo da palavra? Mas por que eu estou me consagrando, eu estou orando? E começamos a nos questionar. Começamos a querer buscar créditos com Deus. Olha, isso não pode estar acontecendo comigo, porque eu faço isso e aquilo. E Abraão aqui tinha N motivos para querer se questionar. Só que ele confia plenamente no seu Deus. Ele crê absolutamente no seu Deus e confia nele. Oh glória. Coloca o versículo 3 e 4. Aí quando chega no versículo 3, olha só o que o texto diz. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. E quando Abraão viu o lugar do sacrifício, ele não retrocedeu. Ele não voltou para trás. Ele não desistiu. Mas ele continuou firme e tomou decisões ainda mais fortes. Ele continuou confiando no Senhor. Isso aqui me chama a atenção, por quê? Porque o percurso de Berseba a Moriá era mais de 80 quilômetros de distância. Olha só o tamanho dessa viagem. Uma grande viagem, era bastante tempo para que no meio do trajeto ele viesse desistir. É tempo suficiente para o inimigo vir aqui, ó. Não foi Deus que falou contigo, não. Desiste, Sara vai te pegar. Volta, não mata o menino não. Por quê? Ele dorme, olha o garoto dormindo, acorda, vê o garoto acordando, e o garoto do lado dele caminhando, ele poderia desistir. E sabe o que é interessante? Por quê? João Calvino, ele comenta dizendo que Deus queria fazer Abraão perseverar, para que não viesse ser algo repentino, de momento. Porque se Deus fala assim, olha, mata teu filho agora por amor de mim, Abraão matava ali repentinamente no momento, no calor do momento, e seria algo assim superficial, que ele poderia se arrepender logo. Só que ele faz ele caminhar 80 quilômetros para que viesse ser algo absoluto, uma fé de alguém que realmente confia em Deus, dependente de qualquer coisa. Ele não retrocede no meio do caminho, ele não desiste no meio do caminho, ele não para no meio do caminho, ele continua confiando em Deus. No primeiro dia, Abraão caminhando com Isaque, confiando em Deus. No segundo dia, Abraão caminhando com Isaque, continuando confiando em Deus. No terceiro dia, ele continua confiando em Deus. Então entenda algo: se tu está continuando andando no meio desse processo e ainda não acabou a prova, ainda não acabou o teste, continua andando, continua andando, continua andando e confiando em Deus. Ele não queria que fosse algo meramente
por impulso repentino. Porque imagina só, cadê a irmã Ellen, que é braba? Está lá o Josué, bagunçando tudo, vendo o cavalo do cão, correndo para lá e para cá, dando trabalho, que ele não é isso. Só um exemplo, tá, irmã? E aí Deus chega para a irmã Ellen: olha, mata Josué agora, por amor de mim. Na hora, vem cá, menino. É brincadeira, tá, irmã? É brincadeira, né? Ele não queria que fosse algo repentino ou por impulso, mas ele queria fazer Abraão perseverar, porque a cada dia ele aperfeiçoava a fé de Abraão. Porque é como ouro no fogo, ele vai refinando, ele vai refinando. E há uma frase muito linda que diz que nenhum barqueiro, nenhum navegador, ele é um navegador profissional se ele não pegar tempestade, se ele não pegar turbulência. E um crente de verdade, ele não é um crente de verdade se ele não for colocado no fogo, se ele não for colocado na prova, se ele não for colocado no teste. Ei, se Deus está fazendo tu passar por esse processo, é porque Ele quer te refinar, Ele quer te moldar, Ele quer fazer algo contigo. Se tu chegou até aqui, continua caminhando em direção a Moriá. Se tu chegou até aqui, continua caminhando em direção a Moriá, confiando em Deus. Oh, aleluia. Olha só o versículo 5, para você dar glória comigo. Que versículo fantástico. Então disse aos seus servos: esperarei aqui com o jumento, e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Refere-se que ele usa o plural aqui, dizendo: nós iremos, mas nós voltaremos. Nós iremos até lá, e havendo adorado, nós retornaremos. Sabe o que acontece aqui? Abraão está tendo uma fé que é capaz de transformar a prova que ele estava passando em momento de adoração. Ele estava na prova, no teste, mas ele não deixa de adorar. Ele estava na prova, no teste, mas ele não deixa de confiar em Deus. Ele estava na prova, no teste, mas ele não deixa de acreditar que algo vai acontecer, que Deus é poderoso para fazer algo, meu irmão. Oh glória, Abraão fez da sua maior prova em adoração. Por quê? Adorador não se limita à prova. Adorador não para de adorar quando está na luta, mas ele continua adorando na prova, ele continua adorando na luta. Está na bonança, ele adora. Está na luta, ele adora. Está na escassez, ele adora. Está na humilhação, ele adora. Está no tempo bom, ele adora. Está na tempestade, ele adora, porque ele não se limita. Ele sabe o Deus que ele serve. E sabe por que ele confia tanto? Primeiro, no capítulo 21, versículo 12 que nós lemos, Deus havia feito uma promessa para ele. De Isaac seria chamada a tua descendência. Segunda coisa que ele confia, coloca para mim Hebreus capítulo 11, versículo 17. Versículo 17 ao 19. Pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaac chamada a tua descendência. Capítulo 21, versículo 12. Volta ao 19. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão adora porque ele sabe no Deus que ele serve e confia no Deus dele, porque o Deus dele, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, havia dito para ele no capítulo 21, versículo 12: de Abraão será chamada a tua descendência. Aí aqui o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 17 ao 19, nos dá essa informação, que Abraão estava disposto, ele ia sacrificar mesmo Isaac. Por quê? Ele estava crendo que Deus poderia ressuscitar Abraão Isaac dos mortos.
E até então, meu irmão, não tinha registro nenhum de ressurreição. Até então não tinha registro nenhum de ressurreição. É por isso que ele adora. Agora nós entendemos o porquê Abraão adora. Porque ele confia na promessa. E ele confia em algo que ele nunca viu. Em algo que foge da sua mente. Mas ele entende que o seu Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Aí quando chega no versículo 6 a 8, olha que outra lição Abraão nos passa aqui. Esse versículo também é tremendo. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos. Quando Isaque disse: Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha a pergunta de Isaque. E olha a resposta de Abraão. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Olha que texto fantástico. Por quê? Abraão está dando uma lição para o seu filho em meio à prova. Está ensinando o seu filho em meio à provação. Imagina a angústia que Abraão está passando. Em meio a essa provação, ele ainda para ensinar o seu filho o quê? Que Deus é Deus provedor. Isso me releva a frase que o pastor Narciso pregou um tempo desse aqui, dizendo que nossos filhos serão os crentes que nós somos. Aí eu te pergunto: o que tu tem ensinado o teu filho dentro da tua casa quando as coisas apertam? O teu filho olha para ti e vê alguém que confia no Deus provedor? Ou alguém que diante da provação está lá murmurando, desacreditado, sem saber o que fazer? Ou se no meio da provação você tem ensinado os seus filhos: está ruim, está apertado, mas nós continuaremos confiando no Senhor, porque Ele é Deus provedor. As coisas podem estar difíceis, podem estar ruins, é problema na família, pode ser problema financeiro, pode ser problema espiritual, mas tu continua firme, porque eu confio no meu Deus, que Ele é Deus provedor. Meu filho, nosso Deus é Deus provedor. Pai, está aqui a lenha, o cutelo, o fogo, mas cadê o cordeiro? Meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro. Levante as tuas mãos. Eu não sei a luta que tu enfrenta, não sei qual é a provação que tu passa, mas a palavra do Senhor hoje nos exorta, nos ensina que no meio da provação nós ensinamos os nossos filhos, nós ensinamos de dentro da nossa casa a continuar confiando no Senhor. Murmurar não, confiando, acreditando no Deus, porque Ele é Deus provedor. Oh, aleluia, Jesus. Ele é Deus provedor. O comentarista William MacDonald, ele diz que talvez nenhuma cena na Bíblia, exceto o Calvário, seja mais forte que essa cena do capítulo 22. Como nosso irmão Marcos bem trouxe agora há pouco, isso aqui vai figurar o maior ato de amor de todos os tempos, tipificando o que aconteceria ali há 2000 anos depois no Calvário, tipificando o que aconteceria com Cristo e o que aconteceria conosco. Essa é uma das cenas mais fortes da Bíblia Sagrada. Por quê? Nós vemos pai e filho caminhando sozinhos. E também nós podemos ver Cristo e seu pai
Cristo sozinho no Getsêmani com seu pai. Nós podemos ver Isaac carregando a lenha nas suas costas, nos seus ombros. Oh, aleluia. E também nós podemos ver lá em João, capítulo 19, versículo 17, Cristo carregando a sua cruz em seus ombros. Sabe o que é mais forte? Porque quando Isaac chega até aquele altar e ele é deitado ali, e o seu pai está pronto a sacrificá-lo, isso traz a representação de mim e de você, que era para ser eu e você. Só que quando Deus provê o cordeiro, Ele está ali representando o maior ato de amor, Cristo sendo nosso substituto, morrendo no meu e no seu lugar. E sabe o que me intriga nos meus pensamentos? Porque lendo esse texto, e são versículos fantásticos, Isaac já era aqui provavelmente um adolescente no mínimo, pois ele estava carregando um feixe de lenha. E Abraão já era um velho, idoso. Em nenhum momento o texto vai mostrar que Isaac relutou, ou se negou a se entregar. Pois se ele quisesse sair dali, ele sairia, pois ele era um jovem, e quem tem mais força? Um jovem ou um velho? Isso me faz olhar para Cristo também, que não se negou, não se negou a se entregar no meu e no seu lugar. Nós vamos ver no versículo 12 que Abraão ele passou no teste. Só que esse teste aqui não era para Deus saber se Abraão ia passar ou não, pois Deus ele já sabia desde a eternidade o que haveria de acontecer. Mas isso aqui que Abraão passou era para deixar de exemplo para todos nós, para as outras gerações. Mostrar que Abraão foi alguém que confiou em Deus acima de todas as coisas. E aquelas pessoas que estavam agora entrando em Canaã, lendo isso, iam ver que Abraão confiou em Deus, e eles poderiam também confiar no Senhor. E eu e você agora, lendo isso aqui, também podemos confiar plenamente no Senhor. O que é que você pode ver? Que Deus mandou um carneiro substituto no lugar de Isaac. No Moriá, o carneiro foi substituto de Isaac. Só que no Calvário, Cristo foi substituto de mim, foi substituto do Rafael, foi substituto do Jonathan, foi substituto, oh glória, do irmão Hamilton, foi substituto do Lucas, foi substituto da irmã Madá. Era para você ter levantado a mão. Ele foi substituto em teu lugar. Era para ter sido eu, era para ter sido você, mas ele foi lá e morreu naquela cruz por mim e por você. Um cordeiro foi enviado no lugar de Isaac. Aí em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista olha para Jesus, ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora essa graça te alcançou também, através da obra de Cristo naquela cruz. Outra hora eu e você, que estávamos condenados pelo pecado e pela lei, agora nós somos livres através da obra de Cristo. Levante a tua mão. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Coloca aqui, Gabriel Lobo, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 17.
Oh Espírito Santo de Deus, com a mão levantada, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão e em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 18, oh glória a Jesus. Pois assim como por um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Versículo 19, levante a mão, eu profetizo essa palavra sobre a tua vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um, que é Cristo Jesus, muitos se tornaram justos. Ei, a obra de Cristo te justificou. Oh Espírito Santo de Deus, sabe o que eu acho lindo? Porque do versículo 1 até o 8 nós vemos Abraão no processo da sua provação. Só que a partir do momento que ele está disposto a sacrificar Isaac, e Deus revela realmente o que ele queria ali, que não era Isaac, mas era o coração de Abraão, nós podemos entender algo. Pergunte o quê? Que nada se compara com a glória que será revelada. Tudo que nós enfrentamos hoje, todos os testes, todas as provações, todas as lutas, nada se compara com a glória que será revelada. E muitas pessoas vivem uma vida como se não entendessem isso, como se não entendesse que Cristo fez essa obra para que hoje eu e você pudéssemos ser livres. Não somos mais escravos do pecado e nem da lei, não somos condenados, mas agora nós fomos justificados através da obra de Cristo, através do sacrifício de cruz. Assim como Cristo se entregou naquela cruz, entregue a sua vida para Ele. É maior. Se tiver alguém para Jesus aqui nesta noite, entregue a sua vida para Ele. Olha o que Ele fez por você, e nós não merecíamos, e eu não mereço, e tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, e sempre eu adorarei.